O Instituto Federal do Tocantins, Campus Colinas, desde sua implantação, tem sido um espaço de formação, crescimento e evolução acadêmica. Aqui, o conhecimento é construído diariamente por professores, estudantes e servidores e se transforma em ações que impactam a comunidade interna e o funcionamento institucional. Mas como esse conhecimento é utilizado no cotidiano do campus? De que forma ele se converte em prática, decisões, melhorias e avanços? Com o objetivo de compreender essa realidade, conversamos com docentes que vivenciam esse processo de forma direta. Eles compartilharão diferentes perspectivas sobre como o conhecimento produzido aqui é aplicado e como contribui para o desenvolvimento do IFTO Campus Colinas. A utilização do conhecimento pode ser entendida como o momento em que o saber adquirido se transforma em ação. Isso ocorre quando ele melhora rotinas, organiza processos e orienta decisões ou impulsiona novos projetos e soluções. A seguir, ouviremos professores do campus, cada um trazendo exemplos, vivências e interpretações sobre como o conhecimento se converte em práticas dentro da instituição. São diversas formas. Através de experiências boas ou ruins, né, a gente vai aprimorando essa parte. Por exemplo, em uma sala de aula, durante a aula, às vezes a gente consegue sentir o nível e como que está o comportamento dos alunos. Então, às vezes a gente vê que dá uma esfriada, às vezes a gente vê que aquele assunto ela transparece de forma mais natural. Então, através disso, a gente vai melhorando, adaptando, adequando as aulas, a disciplina, ou em outras rotinas aí também, né? Um exemplo, inclusive, que eu levo para a minha vida foi a primeira aula que eu dei no Instituto, onde foi passado alguns dados, algumas informações que o ônibus vai embora às 11 horas da noite, por exemplo. E como eu cheguei vindo de uma experiência de fato profissional, técnica, eu precisei nivelar para saber como estava tudo. E através disso eu pus uma atividade para mim simples, fazia cotidianamente e pedi para que os alunos realizassem ela em sala. E foi 10, foi 10h30, foi 11 horas e nada dos alunos devolverem, né, entregarem aquela atividade. E eu vi que eles não estavam conseguindo, tinham essa dificuldade. E como eu era um professor novo também, tinha acabado de chegar a primeira aula, eles não tinham aquele tato de falar: professor, tem que ir embora, o horário do ônibus, né? E diante disso, no final, ninguém fez atividade, ninguém me entregou e todo mundo ficou para trás porque o ônibus foi embora. Então, através daí, eu tive uma experiência boa e consegui entender como que funciona, como que é, né, a diferença da parte técnica para a sala de aula, né? Você correr atrás, ligar para motorista de ônibus, ir buscar, enfim. Mas essa é uma experiência ruim e tem as experiências boas também. Então, que a gente faz muitas vezes uma dinâmica diferente para o aluno entregar alguma coisa baseada numa realidade que ele vem vivendo. E tem, através disso, também a experiência de alunos que hoje estão no mercado de trabalho com empresas muito boas, que falaram que surgiu a ideia e surgiu o amor ali pela tecnologia, pelo desenvolvimento, por um simples trabalho de HTML, por exemplo. Então, esses pontos e essas formas de nivelar e de balancear e ver o aquecimento e como que está a turma no dia a dia, ela é fundamental para que a gente consiga, né, melhorar o desempenho de todos e o nosso também como professor e docente. O conhecimento do campus ele é transferido grande parte via sistema SEI e via processos que são documentados geralmente pela reitoria. Esses processos eles tendem a ser documentados em um arquivo via uma tabela, né? Infelizmente, como eu menciono, eles não são um processo documentado via fluxograma, que seria o ideal, principalmente usando metodologias como BPMN, né, que você consegue fazer um fluxograma, quem são as pessoas a fazerem as ações, quais são os produtos das ações. Esses documentos têm informações pertinentes do processo, mas de uma forma não gráfica, né? Eu acredito que a gente perde bastante da troca de informação quando a gente vai por aí, né? Modo tabular de documentar. Nesse sentido, o que acontece? Grande parte do processo é documentado dessa forma, numa tabela que você tem os documentos. A segunda parte consiste no sistema SEI, que é a execução concreta desses
processos, só que o sistema SEI, como eu menciono, ele não tem um fluxograma dentro dele, ele apenas é um sistema de armazenamento de dados e de documentos. Então, se a pessoa que aprendeu um determinado processo, ela não seguiu o fluxo daquele processo que está descrito no documento, na tabela, ela pode cortar aquele fluxo e mandar documentos para onde não devia, gerar documentos que não são necessários, iniciar processos que não existem, que não são previsíveis, não são previstos dentro da organização. Então a gente, como instituição, tem muito ainda a melhorar nesse aspecto, embora a gente tenha um sistema que é muito bom de armazenamento de dados. Então você consegue ter dados de processos muito antigos dentro do IFO. Nesse aspecto a gente tem que implementar no futuro um sistema que faça o controle do fluxo, né, que o SEI não faz. No SEI você tem a assinatura digital, que não é bem uma assinatura digital, tem alguns poréns ali dentro, precisa de criação de chaves assimétricas ali para que a pessoa possa ter uma garantia de que foi ela que assinou. Na verdade, o usuário ele entra, assina um documento e o SEI confirma que foi ele que digitou a senha, mas quem está assinando o documento é o próprio SEI. E dentro desse contexto tem que ser adotado um fluxograma para seguir os processos, de forma que, independentemente do gestor, independentemente da pessoa que esteja em um departamento, ela consiga dar prosseguimento nos procedimentos institucionais, seguindo os modelos que o SEI já guarda. Então a gente tem esse problema atual, né? E aí a transmissão do conhecimento, que é a sua pergunta, ela vem no sentido em que o gestor de um departamento, ele vê esses processos antigos, segue os modelos, mas ele não consegue seguir o processo definido porque não tem processo que não tem ações que não tem processo, né, definido, e tem processos que às vezes a pessoa tenta seguir, mas não conhece o roteiro, porque não é gráfico, não é um fluxograma que ele consegue acompanhar no sistema. Deixa eu pensar um pouquinho. São vários. Através do conhecimento, principalmente interpessoal, nós conseguimos definir estratégias. Estratégias no campo, como a gente vai direcionar um determinado recurso, por exemplo, ou como que a gente precisa melhorar para que o aluno ele consiga compreender e trabalhar melhor na sala de aula, ou o que a gente precisa gerenciar ou melhorar para que se tenha, né, esse retorno dos alunos para que eles permaneçam. Então hoje a questão de permanência, por exemplo, é algo extremamente importante para nós, e o conhecimento que a gente gera no dia a dia, ou passado, ou que vem acontecendo, ele é fundamental para a gente conseguir desenvolver essa melhora no desempenho, né, tanto nas escolhas profissionais, dentro de sala de aula, quanto na gestão também de campus. Bem, o conhecimento acumulado, ele vem nessa questão de melhoria de processo, né? Eu acho que o que uma instituição, seja pública ou privada, tem é aprender, ela tem que persistir esse conhecimento acumulado dentro do processo. Você estabeleceu o processo, executou aquele processo, não foi bom, às vezes foi moroso, então você melhora o processo e executa o novo processo. Infelizmente, conforme a questão anterior, né, a gente não tem esse controle de fluxo. E aí você não consegue melhorar de forma rápida as próximas execuções, porque o processo não é melhorado. Então, quando um gestor sai e entra outro no lugar, ele vai ter que reaprender, porque o processo não foi modificado com os feedbacks que o executor anterior teve. Então, a gente peca muito nessa atividade em aprimorar nossos processos internos. Por quê? Porque é muito burocrático, às vezes a reitoria deve fazer esses processos, mas ela não executa em loco em cada campus. Então, você não consegue perceber o que estava errado, o que precisa aprimorar dentro daqueles fluxogramas.
E aí a gente acaba por errar bastante e aí perde toda vez que a gente troca o gestor, reseta todo o processo, todo o aperfeiçoamento aprendido. Nossa, e eu acho que é totalmente, né? É através do conhecimento que nós tentamos mostrar, ou uma fala de alguma experiência, ou através de uma vivência, eu acho que ela é transformadora para que o estudante ele consiga compreender e identificar de fato o que ele vai se tornar quando sair daqui, né? Muitas vezes, se a gente trabalha com a teoria sem o conhecimento necessário, o aluno ele não vai conseguir entender de fato o que ele precisa saber, como que é isso lá fora no mercado de trabalho. Então, essa gestão do conhecimento para aplicar e para demonstrar para o aluno como aquilo vai ser útil para ele é fundamental para que ele perdure, para que ele continue, para que ele entenda como que vai ser lá no futuro, quando ele estiver fora no mercado, né? Ó, vamos lá. Conhecimento construído, a gente está falando de pesquisa. Pesquisa cria conhecimento em toda a área, né? E quando você cria pesquisa e descobre esses conhecimentos novos, você, no processo de pesquisar, você já impactou a comunidade como um todo. Primeiro você impacta o estudante, né, que está ali no ato, lidando com a pesquisa, ele vai aprender novas ferramentas, métodos estatísticos, processos para se chegar nesse resultado, tá? Então você já impactou as primeiras pessoas, que eram os próprios pesquisadores que foram aprimorados. Segundo, quando esse projeto de pesquisa vira extensão. A extensão ele vai gerar um resultado que já se conhece do projeto de pesquisa chegando para o meio da comunidade. Então você, através do projeto de extensão, você leva aquele resultado de pesquisa para a comunidade conhecer e você consegue impactar toda a sociedade nesse aspecto. Então a gente precisa melhorar nessa questão de pesquisa, fazer mais projetos, gerar novos conhecimentos. A gente vai ter um impacto tanto no ensino, na pesquisa e extensão. Então quando você faz pesquisa gerando novos conhecimentos, você tem os próprios participantes sendo impactados ali, você leva isso para o ensino com novas informações. Por exemplo, se eu descobri que uma linguagem, Julia, por exemplo, é mais rápida do que Python. Eu tenho uma informação. Se eu determinar essa informação ali de quantas vezes é mais rápido, num método quantitativo, falar que Julia é uma vez e meia mais rápida do que Python. Eu tenho uma informação muito útil sendo colocada ali no meio de ensino. Se eu levo isso para a comunidade, eu estou fazendo extensão. E aí as pessoas vão começar a conhecer que essa linguagem, que até então não conhecia, por exemplo, e a velocidade que ela tem. Então eu vou transformando o meio através da pesquisa, que impacta nos pesquisadores, isso vai levar para o ensino. Esse ensino pode afetar todos os alunos da comunidade acadêmica e, se for mais viável, também se faz um projeto de extensão que leve esses conhecimentos para a sociedade. Geralmente, essa transição da pesquisa para a extensão, ela acontece por meio de eventos científicos que a gente divulga em semana acadêmica, resultado de pesquisa, pôsteres, e aí vai. Então, a gente tem como pilar da educação melhorar a pesquisa, fazer o ensino mais atualizado e executar as extensões, que é para levar essa informação desenvolvida nesse âmbito acadêmico para a sociedade. As falas apresentadas evidenciam que o conhecimento construído no campus não permanece passivo. Ele se converte em ações, decisões, melhoria e desenvolvimento institucional. Esse processo fortalece a qualidade acadêmica e o papel social do FTO. E reafirma que aprender aqui significa contribuir para a construção de um campus mais eficiente, organizado e evolutivo. E FTO. Vai com o microfone? Ele se converte em ações. Professor, quer responder umas 3 aí?
Calma aí, chegou a notificação. E interpretações sobre como o conhecimento se converte em prática dentro da instituição. Muito robótico. Com o objetivo de compreender essa realidade, ela apagou esse processo de forma direta. Eles compartilharão diferentes perspectivas que vivenciam esse processo de forma direta. É porque tá apagado. A utilização do conhecimento pode ser entendida como um momento em que os A seguir, ouviremos professores do campus, cada um trazendo exemplos viventes